Vamos finalizar aqui essa parte de tecidos falando de dois importantes tecidos. Então a gente falou de tecido de sustentação, tecido conjuntivo, né? Falou de tecido epitelial e faltam dois ainda para a gente completar os tecidos que formam os organismos, que formam o nosso corpo, né? Tecido muscular e tecido neuronal, tá? O tecido nervoso, que a gente vai chamar, né? São dois tipos de tecido que também vão formar, em conjunto, aí vão formar o nosso organismo. Tá? A gente vai falar isso aí, depois a gente entra no intervalo para a gente voltar com a parte de introdução de anatomia, beleza? Então vamos lá. O tecido muscular. É muito fácil a gente pensar no tecido muscular. Mais uma vez, aqui a gente está falando do tecido, então a gente vai olhar ele com um pouco mais de especificidade do que quando a gente for falar da parte de sistema muscular. Quando eu estou falando de sistema, eu estou falando da integração de todo esse tecido muscular e dos diferentes tipos de tecido muscular que existem. Tá? Principal função do tecido muscular, movimentação. Gerar tanto a movimentação do corpo quanto a movimentação de substâncias dentro do corpo. Como que eu vou lembrar disso? Básico. Musculatura sua, pensa na musculação, pensa em você andando, pensa em você levantando, pensa em você falando, qualquer coisa que você faça e que gere movimento, esse movimento só vai ser gerado por conta da sua musculatura, tá? Movimentação de substâncias, como que eu vou lembrar disso? Seu coração. Seu coração é um músculo e ele está batendo e movimentando todo o seu sangue, levando os seus nutrientes aí para todos os tecidos do seu corpo. Então, movimentação de substância e movimentação do corpo são as principais funções do tecido muscular. Existem 3 tipos de tecido muscular diferentes no nosso corpo. 2 deles a gente vai chamar de tecido muscular estriado. A gente tem o estriado esquelético e o estriado cardíaco. E a gente tem um terceiro tipo que não é estriado, que a gente vai chamar de musculatura lisa ou tecido muscular liso. São esses 3 tipos que vão ser importantes para nós. Vamos dar uma olhada neles aqui para vocês visualizarem como que são esses 3 tipos de tecido. Então, ó, reforçando, tá? Função do tecido muscular é a movimentação. São 3 tipos básicos, tá? Então, tecido estriado esquelético, estriado cardíaco e liso. Eles têm o estriado esquelético e o estriado cardíaco, esse nome estriado, porque eles são compostos, né? O tecido muscular ele é composto nas suas células por uma grande quantidade de proteínas que têm a capacidade de contrátil. Essas proteínas são basicamente de 2 tipos, proteínas, filamentos de actina e de miosina. Actina e miosina. Essas vocês vão ter que decorar. Tá? Actina e miosina para o músculo se movimentar. Actina e miosina para o músculo se movimentar. O que vai diferenciar esses 3 tipos de músculo, além de algumas características das suas células, né, obviamente, que a gente vai falar já já, é a disposição desses filamentos de actina e de miosina. Tá? Nos músculos estriados, eles se dispõem formando uma unidade contrátil que a gente vai chamar de sarcômero. Sempre que a gente tiver esse nome sarco, sarco, a gente está falando de músculo, tá? Os sarcômeros são estruturas organizadas. Então, essas estruturas de actina e miosina, elas vão se organizar em feixes, tá? Dispostos paralelamente para que as cabeças de uma dessas proteínas, que é a miosina, atuem junto com a actina, promovendo essa movimentação, essa contração, tá? Que vai gerar no final a contração. Tá? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, fisiologicamente, como isso funciona quando a gente falar de sistema muscular, mas é interessante a gente já saber que o músculo ele não empurra, o músculo não faz isso, ele não empurra, ele sempre puxa, ele sempre se contrai, ele sempre traz para a região do meio, para a região interior desses sarcômeros, tá? Então esse é um processo de contração. E essa organização dessas proteínas, formando essas unidades contráteis que a gente vai chamar de sarcômero, quando a gente observa isso no microscópio, a gente vê um sistema cheio de estrias, Por isso que esse tipo de musculatura tem esse nome, musculatura estriada. Então a gente vai olhar no microscópio, vocês vão ver que elas têm essas estrias mesmo. Então, pegou uma figura, viu que tem lá um feixe muscular cheio de estrias, músculo estriado. Aí a gente vai ver se ele é esquelético, ou seja, um músculo que está ligado aos nossos ossos, ou se ele é estriado cardíaco, ou seja, um músculo que está no nosso coração. Vamos dar uma olhada aqui para vocês verem. Ó, olha só esse tipo de musculatura que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. Vocês estão notando que existe um padrão de estrias
nessas fibras musculares, cada um desses feixes aqui, tá? Cada um desses feixes, ó, é uma fibra muscular, ou seja, é uma célula de um músculo, tá? E ele é cheio dessas estrias, cheio dessas estrias. Esse tipo de músculo que a gente chama de estriado, tá? Esse caso aqui é um músculo estriado esquelético, tá? Então isso aqui que a gente está vendo aqui, a gente chama de estriado esquelético, tá? Esse tipo de músculo é o principal componente dos músculos que são ligados aos esqueletos, Então, o músculo estriado esquelético é o que vai movimentar os nossos esqueletos, tá? Algumas características que são importantes aqui. Eles têm células bastante longas, que vão ser chamadas de fibras musculares. Algumas dessas células podem chegar a ter até 30 centímetros de comprimento no nosso corpo. Então, são células muito longas mesmo, muito longas mesmo. Todas elas têm esse padrão de organização das proteínas, estriadas, tá? E elas são células multinucleadas, ou seja, elas têm vários núcleos. Então, se vier uma pergunta numa prova para você, característica de tecido muscular, qual tipo de tecido que apresenta estrias, células longas e multinucleadas? Músculo estriado esquelético, músculo estriado que está ligado aos esqueletos, que promove movimentação do corpo. Tá certo? Olha aqui, ó, os núcleos delas, ó, tá vendo aqui, ó, vários núcleos aqui, aqui também, ó, tem vários núcleos, aqui a gente tem mais um núcleo, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, são muitos núcleos nessas células, são multinucleadas, tá certo? Multinucleadas, a gente tem também uma quantidade bastante grande de mitocôndrias, enfim, são células que exigem uma atividade metabólica bastante alta, porque a gente tem esse processo de contração muscular, e são células que exigem também, então elas vão ter muitas mitocôndrias, né? Lembra das mitocôndrias, powerhouse, né? Powerhouse das casas de força das nossas células, e elas vão ter também muitos núcleos, porque elas têm uma atividade enzimática bastante alta para produção, uma atividade de síntese bastante alta para produzir e para manter essas estruturas proteicas que vão ser as unidades de contração, tá? Essas fibras de actina e de miosina que vão fazer a contração da musculatura. Então vocês veem aqui, todo esse material vermelho que vocês estão vendo aqui, óbvio, a gente tem um processo de coloração, mas todo esse material é praticamente só proteína. Então fibras musculares, as células longas, elas são praticamente só proteína de actina e miosina. A grande parte do citoplasma dessas células ele é repleto por proteínas de actina e de miosina, justamente para que tenha essa especialidade de função de contração. Então, células especializadas nesse tipo de tecido muscular, tá? Olha só, um outro tipo de tecido é o que eu mostro para vocês aqui. Isso é um tecido que a gente chama de tecido estriado cardíaco. Tecido estriado cardíaco. Se vocês olharem, ó, que não está muito fácil para ver, mas se vocês pegarem algumas regiões dele, como essa região aqui, vocês vão ver que essas fibras, elas também são estriadas, tá? Elas também têm um padrão de estriamento que é semelhante a essas fibras que a gente viu aqui, tá? Uma outra característica delas, ou seja, a gente consegue agrupar elas nesse tipo de classificação, que é a classificação de musculatura estriada. Tá? Uma outra característica delas é que elas têm menos núcleo do que as células estriadas esqueléticas. Tá? Então elas têm um ou dois núcleos. Então olha aqui, ó, aqui a gente tem dois, aqui a gente tem uma fibra com um só, aqui uma fibra com um só, essa aqui é uma outra fibra com um só. Então as fibras delas são menores, né? São fibras menores do que as fibras esqueléticas, tá? Uni ou binucleadas, as células são pequenas, então, como eu falei, são células pequenas do músculo estriado cardíaco, podendo apresentar algumas ramificações. Algumas dessas células, elas vêm e se ramificam, vem um para cá e outra para cá, vamos dizer assim, tá? Essas ramificações é que auxiliam que na hora que a gente tiver uma contração no nosso músculo, dessa musculatura, cardíaca no nosso coração, quando a gente tiver uma contração no nosso coração, ela ocorra de forma uniforme, tá? Então essas ramificações elas promovem essa contração uniforme do músculo cardíaco. Então a gente acabou de mostrar para vocês aqui músculo estriado cardíaco, tá? Então está presente no nosso coração. Ele tem algumas células importantes que a gente vai chamar de células marca-passo, são células principalmente numa região que chama nódulo sinoatrial. Não se preocupem com isso, a gente vai falar mais disso quando a gente estudar o coração e a anatomia dele lá no sistema circulatório. Mas é interessante a gente já ver aqui o tipo de célula que compõe
esse músculo cardíaco. Essas células musculares são interessantes também porque elas mantêm uma capacidade de membrana de despolarização. Então as células musculares, elas têm nas suas membranas uma capacidade de carregar impulso. Esse impulso ele vai ser transmitido por meio, ele vai vir, né, de um neurônio, vai passar para a musculatura, vai despolarizar a musculatura, as células musculares, e fazer com que elas carreguem esse impulso neuronal vindo aí dos nossos neurônios. Olha que interessante. Então, eles mantêm essa capacidade. No coração, a gente tem algumas dessas células, que a gente chama de células marca-passo, que elas não precisam ser ativadas por células neuronais. Elas automaticamente geram esses impulsos. E elas respondem também ao corpo por meio de hormônios ou por meio de outros tipos de sinais de comunicação. Mas o interessante é que o nosso coração, ele consegue bater sozinho, tá? Ele tem um sistema de células que bate sozinho, um sistema que a gente chama de sistema autônomo de contração muscular, tá? Então, principais diferenças entre célula estriada esquelética e cardíaca. Célula estriada esquelética está envolvida em movimentação, ligação de músculos que se ligam a esqueletos, tá? Elas são células longas e multinucleadas, células estriadas, longas e multinucleadas. Se elas forem cardíacas, estão presentes no nosso coração, têm a função de contração também na musculatura cardíaca, bombear o sangue para todo, ou impulsionar o sangue para todo o nosso corpo, tá? Elas podem ser uni ou binucleadas. Um ou dois núcleos, elas são células em geral pequenas, são células cardíacas pequenas e podem apresentar ramificações, tá certo? Vamos dar uma olhada no terceiro tipo de tecido muscular que a gente tem. O terceiro tipo de tecido muscular é esse aqui, ó. A gente vai chamar isso de musculatura lisa, né? Ou músculo, ou tecido muscular liso, tá? Eles têm células que são chamadas de células fusiformes e todas elas são uninucleadas. Seria uma célula fusiforme. Célula fusiforme é uma célula em formato de fuso, tá? Fuso é isso aqui, ó. Isso aqui é uma célula em formato de fuso, tá? Vai assim, ó. Ó, lá, ó. Isso é uma célula em formato de fuso. A gente tem um núcleozinho dela aqui, né? O núcleo da célula muscular lisa. O que é interessante dela? É lisa, tá vendo? Ela não tem aqui, ó, esse padrão de estriamento. Você não consegue observar esse padrão de estriamento que está presente também aqui nas células estriadas, tanto esqueléticas quanto cardíacas, tá? Então, por que isso acontece? Porque os filamentos de actina e miosina, eles não estão formando o que a gente chama de unidade contrátil, que são os sarcômeros. Tá? Eles não estão formando esses sarcômeros. Então a gente não consegue visualizar essa estrutura estriada quando a gente olha no microscópio. Pelo contrário, esses filamentos de actina e miosina, eles se dispõem como se fosse uma grande rede, assim, né, dentro da célula, como se fosse uma grande rede. E essa célula, quando ela se contrai, aí ela não vai se contrair como as fibras musculares em uma direção só. Ela vai se contrair por inteira, ela vai fazer isso aqui. Então vamos dizer que essa aqui, a minha mão, eu estou mostrando uma célula fusiforme, tá? Lisa. Na hora que ela contrai, ela faz isso, ó. Ela contrai por inteiro, tá? Essas fibras, elas estão presas de forma difusa por todo o citoplasma dela e faz com que ela se contraia num padrão que é diferente das células estriadas, tá certo? Elas são encontradas aonde? Ao redor de vasos sanguíneos, no nosso trato intestinal, então no trato digestivo, ao redor de alguns órgãos. Então, geralmente, musculatura lisa, ela tem uma capacidade de se alongar, né, relativamente bastante. Ela é um tipo de musculatura relativamente elástica. Óbvio, né, que por ser músculo, ela mantém ainda firme as nossas estruturas e tem uma capacidade de contração que vai gerar essa diminuição da célula inteira. Ela é responsável, por exemplo, dos movimentos peristálticos, né? Então, o peristaltismo que a gente tem no nosso intestino, que faz com que, no nosso trato intestinal praticamente inteiro, né, que faz com que o nosso bolo alimentar seja passado, né, de uma cavidade do nosso sistema digestivo para outra. Então, esse peristaltismo ele vai ser gerado por células musculares. A gente tem lisa, né, células musculares lisas. Essas células também são encontradas no nosso sistema pulmonar. Então, no nosso pulmão, na nossa traqueia e em algumas regiões do nosso trato respiratório, a gente vai ter tecido muscular liso. Esse tecido muscular liso, ele é responsável, por exemplo, por bronquite, por asma. Asma, sabe a asma? Quando você fica tentando respirar e não consegue, a asma ela pode ser gerada por uma contração da musculatura lisa que está associada aos seus brônquios, aos seus bronquíolos. Isso diminui o espaço disponível para o ar. Então você
enche a sua cavidade torácica, né? Você faz com que o ar entre no seu pulmão, mas ele não entra, porque você reduziu o tamanho do seu pulmão por conta da contração dessa musculatura lisa associada aos brônquios. Vamos ver mais disso quando a gente falar de sistema respiratório lá na frente. Tá? Então, esses três tipos, basicamente, são os três tipos de tecido muscular. Tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido liso. Cardíaco, onde a gente vai encontrar cardio, coração, tá? Tecido muscular estriado esquelético, onde a gente vai encontrar musculatura esquelética. Tecido muscular liso, onde a gente vai encontrar em órgãos, tá? Nos nossos sistemas. Então, sistema digestivo, sistema respiratório, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem mais para frente. Células fusiformes, células multinucleadas, beleza, a gente já falou. Olha só, aqui é interessante vocês darem uma olhada para eu mostrar para vocês o que é aquela unidade contrátil do músculo estriado. É isso aqui, ó, que a gente está vendo aqui, tá? Isso aqui que eu estou mostrando é o que a gente chama de sarcômero, tá? É como se eu tivesse pegado essa parte aqui, ó, tá, do nosso músculo esquelético, ou essa aqui, pode ser essa aqui também, e aumentado bastante, tá? O que a gente vai ver é que a gente tem naquela região vários desses sarcômeros organizados dessa forma, tá? Esses sarcômeros são a unidade contrátil de um tecido muscular, eles são a unidade contrátil de um tecido muscular, tá? Nessa região aqui, ó, mais escura, eu tenho organizados alguns filamentos de miosina. Lembra que eu falei para vocês da actina e da miosina? E nessa região mais clara, na verdade, é uma intersecção, né, entre essa região aqui e essa região aqui, ó, nessa região mais clara, eu tenho a actina. A actina tem desse lado e tem a actina desse lado aqui, tá? Então eu tenho filamentos de miosina aqui e em cima dele eu tenho alguns filamentos de actina, aqui assim, ó, fazendo isso aqui, desculpa, isso aqui tá errado. Ó. Aqui eu tenho a miosina, tá? E sobre essa miosina eu tenho a actina, tá? Isso aqui, ó. É isso que a gente está observando aqui, tá vendo? Então aqui nesse lado aqui eu tenho a actina, aqui no meio eu tenho a miosina. Então vocês estão vendo que a gente tem essa região toda aqui, seria uma região de sobreposição dessas duas proteínas, tá? É uma região onde elas se sobrepõem. E é justamente nessa região que a gente vai ter a fisiologia da contração, né? A fisiologia da contração. Então isso aqui, o sarcômero, é como se organizam os filamentos de actina e miosina no músculo estriado esquelético, tá? E no músculo estriado cardíaco. Então são filamentos grossos de miosina e filamentos mais finos de actina. Olha aqui que interessante como que funciona o processo de contração. Nossa, eu preciso saber disso tudo agora? Não, fica calma, só vou mostrar isso aqui para introduzir para vocês, porque a gente vai ver isso com mais calma quando a gente falar do sistema muscular. Aqui é só para a gente mostrar a interação entre a miosina, tá vendo? Essa aqui é a região que a gente vai chamar de cabeça de miosina, e os filamentos de actina, tá? Então a gente tem essa interação entre a cabeça da miosina e os filamentos de actina, gerando a contração do músculo, gerando a contração que vai acontecer quando está mostrado aqui. Então olha só, o que acontece? A gente tem o contato entre essas duas proteínas, a actina e a miosina, com a utilização de energia, de ATP, que a gente falou já lá na nossa última aula, quando a gente falou de mitocôndria, que gera o ATP, que é o dinheiro da nossa célula, né? Que é como a gente movimenta a nossa célula. Então, olha só, a gente tem o contato dessa cabeça de actina e de miosina quando a gente tem a liberação dela. A gente tem a liberação dos sítios dela, né? Por essa liberação de ATP e de ADP, no caso, de um íon fosfato. A gente tem a movimentação dela, né? Então, a cabeça da miosina, ela dobra, puxando esse filamento de actina. Isso a gente está olhando uma só da cabeça, né? Uma só dessas cabeças. Se a gente pensar que tem milhares e milhares de cabeças presas aqui ao filamento de actina, quando a gente tem esse movimento, né, gerado por essas cabeças, a gente vai ter o quê? O encurtamento das fibras. Esse encurtamento, se a gente for pensar em uma fibra estriada bastante grande, vai fazer isso aqui, ó. Vai gerar o que a gente vai chamar de contração muscular, tá? Ou a contração, ou o encurtamento das fibras. Isso aqui a gente só estou passando um panorama para vocês, porque a gente vai falar com muito mais calma disso quando a gente estiver na nossa aula de
sistema muscular, tá? Aí a gente vai entrar na parte fisiológica e tal. Aqui, por enquanto, é importante vocês saberem diferenciar os tecidos, tá? Os tecidos. Vamos para o último tipo de tecido que a gente precisa ver hoje, que é o tecido nervoso. Então falamos de tecido epitelial, tecido de revestimento, tecido conjuntivo, que pode ser propriamente dito, ósseo, cartilaginoso. Agora falamos de músculos, né? Tecido muscular, que vai fazer parte do nosso coração, vai fazer parte de alguns músculos que estão em volta de alguns órgãos e dos músculos esqueléticos. E vamos finalizar com o tecido nervoso, que é um tecido extremamente especializado, extremamente específico. A gente vai ver que ele tem como principal função coordenar, armazenar informação, carregar informação de diferentes regiões do corpo para outras regiões e fazer com que a gente consiga executar diversos tipos de funções. Tecido nervoso, ele é o que faz com que a gente consiga interpretar e ver o mundo ao nosso redor. É o grande trunfo da nossa espécie, biologicamente falando. O grande trunfo da nossa espécie, biologicamente falando, é o desenvolvimento do nosso tecido nervoso, são as capacidades cognitivas que nós conseguimos desenvolver por conta do tipo de sistema nervoso que nós temos, nós seres humanos temos. Nos promoveu um entendimento muito maior do mundo ao nosso redor, e não só isso, mas um controle muito maior do mundo ao nosso redor. Então a gente conseguiu escapar de alguns processos que nos selecionariam, né, porque nós somos organismos relativamente frágeis, se a gente for olhar o que tem por aí no mundo animal, né? Mas a nossa capacidade cognitiva fez com que a gente se organizasse, construísse estruturas para nossas moradias, gerasse estruturas para diminuir, por exemplo, as intempéries, como vestes. Então hoje a gente tem seres humanos morando em lugares extremamente frios, extremamente quentes, a gente conseguiu ocupar diversas regiões, a gente ainda só não aprendeu a voar, na verdade a gente voa, né, mas não nós só conseguimos voar, e a gente só não aprendeu e não conseguiu ainda viver debaixo d'água, mas capaz de que logo mais a gente consiga desenvolver alguma cidade debaixo d'água aí. Vamos dar uma olhada no tecido nervoso. Então, olha só, principais funções do tecido nervoso: coordenar, armazenar informação e executar funções. Então, coordenação, armazenamento de informações e execução de funções do nosso corpo. Qual que é a principal célula do tecido nervoso? Os neurônios. Olha a cara dele aqui. Neurônio, esse aqui, prazer turma, meu nome é neurônio. Esse aqui é um grandíssimo neurônio multipolar. Tá? Olha o neurônio, as estruturas celulares desse neurônio. A gente tem aqui uma grande região, tá? Um grande prolongamento do citoplasma, que a gente chama de axônio. Tá? Uma coisa que é muito importante a gente lembrar é o seguinte: os neurônios, eles têm uma capacidade de despolarização de membrana. Como eu tinha falado para vocês que algumas células musculares também têm, o neurônio tem, mas essa é a grande especialidade dele, a despolarização de membrana, né? A produção de a secreção de alguns neurotransmissores e a produção dessa e a capacidade dessa despolarização de membrana. Para que serve essa despolarização de membrana? Para conduzir impulsos elétricos, tá? Esses impulsos que a gente vai chamar de impulsos nervosos, que vão ser os potenciais de ação, que é uma parte fisiológica, já que a gente vai entrar quando a gente falar de sistema nervoso lá na frente, bem mais lá na frente, tá certo? O que é importante a gente saber é o seguinte: ele tem um corpo celular, que é a região onde está o núcleo, que é a região onde está grande parte das organelas, e um grande prolongamento que a gente vai chamar de axônio. Esse prolongamento é como se fosse um cabo de eletricidade. Tá? Então, o corpo celular é como se fosse a casa de força, ali, geração de energia, tá? E o corpo e o axônio é como se fosse um cabo que vai interligar esse corpo celular, que é onde vai ser processada a informação, e vai transmitir essa informação para um outro neurônio. Tá? Então, o axônio, pense nele como um grande cabo de força que vai levar a informação elétrica para outras localidades. Tá? Olha só, em volta do axônio a gente tem algumas células que a gente chama de células de Schwann, que vão formar uma bainha ao redor desse axônio. Essa bainha, ela é uma bainha, literalmente, é algo que envolve o axônio, ela contém uma grande quantidade de gorduras que faz com que se isole essa região, né? Esse isolamento faz com que o impulso nervoso, ele se propague em saltos, isso acelera a velocidade do impulso nervoso, deixa ele muito mais rápido, tá? Aqui a gente tem uma estrutura do corpo celular com o núcleo, né? Alguns dendritos na região do corpo celular, todos esses dendritos vão ser prolongamentos que vão se comunicar com outros neurônios, né? Então eu posso ter outros neurônios aqui próximos a este, né? Aqui a gente vai fazer um corpinho celular aqui, com alguns dendritos aqui ligados a este aqui, né? Assim e tal, blá, blá, blá. Aqui o núcleo e outros axônios passando para outras regiões. Então esses dendritos são realmente
prolongamentos comunicantes, né? Então a gente tem aqui ligados ao corpo celular e aqui a região terminal do axônio, a porção final desse axônio, né? Também vai ter esses dendritos ligando a outros axônios ou a outros corpos celulares de neurônios. Então eu posso ter aqui mais um corpo celular de um neurônio, ou isso pode estar chegando em um órgão e recebendo, transmitindo informações para esse órgão e assim por diante, tá? A informação, geralmente, ela segue nesse sentido aqui, tá? Geralmente ela segue nesse sentido aqui, mas isso depende também do tipo de neurônio, não se preocupem com isso, que a gente vai conversar mais à frente, com mais afinco, sobre o tecido neuronal. Beleza, galera? Então, a gente viu aqui, finalizou aqui praticamente todos os tipos de tecidos, 4 tipos de tecido que a gente vai encontrar no nosso corpo, que vão formar os órgãos e assim por diante, tá? Então, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Olha só, os tecidos são conjuntos de células semelhantes na forma e que desempenham o mesmo tipo de função. Sobre os tecidos, aqui tem uma definição legal de tecido, né? Sobre os tecidos, analise as afirmativas abaixo. 1. O tecido muscular liso é formado por células alongadas e afinadas nas pontas, tá bom? Que a gente chama de células fusiformes, né? Aqui, ó. Tem contração voluntária e forma músculos presos aos ossos. Não forma músculos presos aos ossos, tá? Não forma. E grande parte da contração da musculatura lisa não é voluntária, tá? Voluntário aqui, músculo esquelético. Músculo esquelético. A gente não consegue controlar os batimentos cardíacos e algumas musculaturas lisas, a gente também, a grande maioria delas, a gente não consegue controlar também, tá? Elas têm um tipo de contração que é involuntária, tá? A gente vai ver, mais uma vez, a gente vai falar muito mais disso quando a gente falar de sistema muscular. Mas aqui, só ele falar que os ossos, que musculatura lisa está presa aos ossos, não, ele está dando uma característica de musculatura estriada esquelética. Lembra? Esqueleto, está ligado ao esqueleto. Então, a 1 está errada. Vamos dar uma olhada aqui. 2. Tecido epitelial de revestimento é constituído por células firmemente unidas umas às outras e desempenha a função de revestir e proteger as superfícies externas do corpo e as cavidades internas dos órgãos. Perfeito. Tecido ósseo apresenta substância intercelular calcificada. Substância intercelular, lembra que a gente está falando da matriz extracelular, tá? No entanto, as células se mantêm vivas, pois recebem nutrientes e oxigênio por meio de vasos sanguíneos localizados em uma rede de canais que passam por dentro dos ossos. Tá certo. A galera acha que não. Não, osso não tem irrigação. Tem sim, tem sim. O osso é uma estrutura viva e dinâmica, tá? Então, tá correto aqui. A 2 e a 3, afirmativas corretas ou são somente 2 e 3. Está aqui a alternativa D de dado. Bora! O músculo cardíaco, também chamado de miocárdio, possui células alongadas, cilíndricas e unidas. Músculo cardíaco, miocárdio, alongadas, cilíndricas e unidas, com estrias transversais, contrações rápidas e voluntárias. Olha, tem muita gente aí que, se pudesse controlar o batimento do coração, tinha parado faz tempo, hein? Então, não é voluntário, tá? Alongadas e isoladas, sem estrias transversais, músculo estriado cardíaco. Lembra do nome? Estriado cardíaco? Então tem estrias transversais sim, tá? Alongadas e ramificadas, com estrias transversais, contração rápida e involuntária. Perfeito. Alternativa D. Curtas e ramificadas, com estrias transversais, contração rápida e voluntária. Não. Curtas e unidas, sem estrias transversais, não. Matou, né? Alternativa Charlie. Charlie, C. Ó, rapidamente aqui, só para a gente finalizar. Então, os nossos tecidos, esses 4 tecidos que a gente viu, eles vão se organizar em sistemas. Então, aqui é praticamente já uma introdução para o que a gente vai ver daqui para frente nas nossas aulas. Alguns tipos de sistemas, tá? E algumas funções associadas. Então, o sistema reprodutivo, os órgãos, né, que fazem parte desse sistema, como testículos, ovários, úteros, tal, que tem como função principal produção de gametas e amamentação. Sistema urinário, que a gente tem bastante tecido epitelial, porque tem muitos dutos relacionados com a função de excreção. Sistema digestivo, né, bastante grande, mas bastante simples, na verdade, em termos de funcionamento, muito importante para a digestão, absorção de água e nutrientes. Respiratório, sem ele nada somos. Pulmões, principal órgão aqui, né, são os pulmões. Então, captação de ar, trocas gasosas com sangue. Sistema linfático, muito importante,
para a nossa defesa, composto por baço, timo, linfonodos. Sistema cardiovascular, que a gente chama também de sistema circulatório, que a gente vai ter os vasos sanguíneos. Importante distribuição do sangue, que a gente viu hoje, que é um tecido conjuntivo fluido. Sistema endócrino, não se preocupe aqui, nossa, André, eu não vou conseguir anotar nada, relaxa, aqui é só uma introdução, tá? Que a gente está vendo para o que vai vir mais à frente. Então, a gente tem um sistema endócrino, algumas glândulas, né, que são importantes aqui, aquelas estruturas de epitélio secretor, grande parte dele faz parte do sistema endócrino, vai servir para ajustes metabólicos do desenvolvimento, sistema nervoso, cérebro, medula e órgãos sensoriais, mais importante aqui, cérebro e medula espinhal, respostas a estímulos externos, coordenação de atividades, interpretação do mundo. Quem está presente aqui é o tecido nervoso, os neurônios que a gente acabou de ver aqui também. Sistema muscular, com músculos esqueléticos, também músculos estriados cardíacos, que a gente vai ver lá no sistema circulatório. Musculatura lisa, a gente vai falar muito dele também quando a gente falar de sistema digestivo. Para movimentação, suporte, gera calor, sistema muscular. Sistema esquelético, para o suporte, falamos hoje de um grande componente dele, que são os ossos, mas tem outros, né? Cartilagens, ligamentos, medula óssea. Sistema tegumentar, nós vamos ter uma aula só sobre sistema tegumentar, a gente vai falar de pele, cabelo, tem proteção contra o ambiente externo, informações sensoriais, regulação de temperatura, regulagem de temperatura. E aqui o sistema, esse aqui já foi, apareceu 2 vezes aqui, o sistema endócrino acabou ficando 2 vezes aqui, tá bom? Então já falamos do sistema endócrino. Pessoal, com relação à parte de tecidos, é importante isso aí. Não se desesperem, eu sei que são muitos nomes que estão envolvidos, né? Mas se a gente pensar em algumas dessas características que eu mostrei para vocês, a gente já consegue lembrar direto da função deles. Então, façam sempre essa correlação com o nosso corpo e tentem pensar de uma forma geral. Não se preocupem tanto com o nome de célula, nome disso, nome daquilo. Pensa geral na função, pensa nas estruturas, que aí você começa a retornar e você começa a entender melhor como funcionam esses tecidos. Lembra sempre que a gente está falando de uma disciplina que é totalmente integrada, tá? Então a gente tem que entender a célula para a gente entender os tecidos, que é como essas células se organizam. A gente tem que entender os tecidos para a gente entender os órgãos mais para frente e todo o nosso organismo, que seriam esses sistemas que a gente já falou aqui, integrados.